condução reversa, pessoal, a gente consegue fazer uma análise apenas de uma malha em especial, tá? Se a gente quer fazer uma conferência dessa malha, dessa trilha, dessa linha, seja lá como vocês preferem chamar, nós podemos fazer a condução reversa. E nesse vídeo eu vou ensinar todo o passo a passo que a gente vai fazer dessa condução reversa, seja ela em qualquer linha de voltagem, linha de botões, linha de analógicos, linha das pilhas, linha de voltagem que abastece o CI de entrada, linha out, linha in. Qualquer uma dessas linhas a gente pode fazer a condução reversa, tá, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês a parte teórica e a parte prática dessa aula, que é muito importante, tá? Condução reversa, pessoal, ele nos mostra um caminho e que a gente pode suspeitar desse caminho que está acontecendo em cima de uma pré-análise de voltagem que essa condução reversa nos passa. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui no primeiro slide aqui, ó. É um slide que eu coloquei aqui no circuito. Ali na parte de cima a gente tem a linha positiva e a linha negativa, tá? E nessa linha que a gente está fazendo uma análise, a gente vai encontrar resistores, capacitores, uma bobina em série, um diodo em série. Os capacitores estão em paralelo. Temos um resistor em paralelo também, certo? Então vocês dão uma olhada nesse circuito, que, por exemplo, é uma linha que nós vamos seguir e ela vai até o CI, tá? Então, com a condução reversa, ele me deu ali um valor no multímetro de 0,567 mV, tá? Quando a gente vai fazer a condução reversa na linha, esse é um valor ideal para falar que a nossa linha tá boa, tá, pessoal? É claro que a gente tem uma tolerância aí de 25% para mais, 25% para menos, tá? Mas não pode sair disso, beleza? Não pode fugir muito disso. Se fugir, nos próximos slides eu vou mostrar para vocês o que suspeitar quando esse valor se altera muito para mais ou muito para menos, beleza? E a condução reversa, pessoal, já está falando reversa, né? A gente tem que fazer ao contrário. O pino vermelho do multímetro, o pino positivo, a gente tem que pôr na parte GND, tá? Pode ser em qualquer parte GND da placa, não tem problema. Não precisa ser exatamente ali na linha ali do lado do componente que está em paralelo, não. A gente pode colocar em qualquer blindagem da placa, em qualquer ponto GND da placa a gente pode colocar. E o pino preto do multímetro, aí a gente tem que colocar na linha positiva que a gente está querendo fazer a análise, beleza, pessoal? E o que acontece quando a gente faz essa condução reversa? A condução reversa, ela injeta uma voltagem de 3 volts nessa linha positiva pelo pino preto do multímetro, ok? O vermelho está no GND, o preto ele injeta uma tensão de 3 volts na placa. Essa tensão corre todinha na placa, porque o circuito está fechado, né? E aí ele nos mostra o que sobrou ali pra gente analisar se foi muito para cima ou muito para baixo, ok? E nesse caso ele está mostrando que essa trilha está correta, tá? Em cima dos testes que a gente está fazendo aí das linhas, está correta, beleza? Então testamos aqui, bateu o 0,567 mV, ou uma tolerância um pouquinho para cima, ou uma tolerância um pouquinho para baixo. Então essa linha está ok.
Agora eu vou passar para o próximo slide, pessoal. E eu já quero chamar a atenção de vocês para vocês pensar o que pode ocasionar quando a gente encontra isso. Uma voltagem muito acima, já passou da tolerância, tá? Isso aqui pode ser até para mais, tá, pessoal? Aqui está marcando 0,980 milivolts, tá? Mas pode ser até mais, beleza? Então, quando a gente faz esse teste de condição reversa nessa linha, se a gente está querendo analisar ela, está suspeitando de alguma falha nessa linha, a gente fez a condição reversa, marcou 0,980 milivolts. O que isso significa? Significa que essa malha está circulando menos corrente nessa malha ou nessa linha positiva, tá? Está circulando menos corrente. Se está circulando menos corrente, está tendo mais resistência nessa malha. Ok, pessoal? E aí a gente abre o esquema elétrico e vê que tem todos esses componentes nessa linha. O que a gente pode já suspeitar de início aqui nessa linha? O que está ocasionando aí correr menos corrente nessa malha? Por que deu esse valor alto? Porque algum desse resistor aí, ó, ele alterou para mais. Quando ele altera para mais, vai acontecer o quê? Vai correr menos corrente. Correndo menos corrente, o nosso teste vai ficar acima da margem de tolerância em condição reversa. Então, logo de cara, quando vocês fazerem isso, você já pensa o quê? Ó, essa malha aqui está correndo menos corrente. Deu um valor alto aqui em condição reversa no meu multímetro, então está correndo menos corrente. Então, eu vou abrir o esquema elétrico nessa malha, eu vou analisar os componentes que tem nessa malha, eu vou marcar os valores desses componentes e eu vou fazer as medições. E já pode ir em cima logo, pessoal, dos resistores, tá? Porque com certeza algum resistor aí alterou a sua resistência para mais, porque quando o resistor altera, a gente já falou muito sobre isso no nosso curso, ele altera para mais, ok? Então vocês vão ver o esquema elétrico lá e o resistor, ao invés de dar o valor correto, ele vai dar uma resistência mais alta, ok? Então vocês substituam esse componente ou tira ele e testa fora da placa primeiro. Olhou, viu que realmente o resistor está alterado, substitui ele, volta no teste, porque essa linha vai ter que bater com um valor de 0,567 milivolts. Este é um valor ideal, tá? Com a tolerância de 25% para mais ou para menos. Beleza, pessoal? Então, esse valor que deu aqui no multímetro, ele está com mais resistência nessa linha. Beleza? Agora eu vou passar para o próximo slide e eu quero que vocês pensem o que pode acontecer numa situação dessa. Já foi ao contrário, né? Naquele lá deu muito, né? Deu uma resistência alta. Aqui já foi ao contrário. Aqui ele já quase se aproximou ao zero. Só que não foi tudo ao zero. Não drenou tudo ao zero. Correu uma voltagem pela placa, mas ainda sobrou um pouco, tá? Não bateu os 500 e pouco que a gente precisa lá. Deu 0,220 milivolts. Circulou mais corrente, beleza, circulou muito mais corrente nessa linha, só que não circulou toda para a parte GND. Ela abasteceu os componentes pelo caminho, mas fugiu muita corrente para a parte GND. Então nós estamos com uma fuga de corrente nessa linha. Fuga de corrente, pessoal. O que a gente pode suspeitar de uma fuga de corrente? Para a parte GND. Então nós estamos com uma fuga de corrente nessa linha.
Fuga de corrente, pessoal. O que a gente pode suspeitar de uma fuga de corrente? Pensa aí vocês. Fuga de corrente. Fuga de corrente, pessoal. A gente pode suspeitar dos capacitores. O capacitor está esquentando muito. O capacitor, como ele está em paralelo, a gente já fez alguns testes no nosso curso. Entendemos como é que funciona essa parte de fuga de corrente. O componente ele vai aquecer. O componente, se é uma linha ali que ele tem que estar 3 volts acima desses capacitores aí que está nessa malha, ó. A gente, por exemplo, a gente está analisando essa malha, viu que tá uma malha de 3 volts aí, ó. Então nesses capacitores tem que ter 3 volts se a gente for fazer o teste de voltagem. E aí, como que a gente percebe que um capacitor está em fuga? Além de ele esquentar, em vez de dar 3 volts, ele vai dar 1 volt. Entendeu? 1,5 volt. Aí você vai falar, pô, esse capacitor tá em fuga. Ele não tá em curto, tá, pessoal? Mas ele tá drenando a metade da voltagem aí que tá passando aí, ou muito mais nesse caso, né? Para a parte GND. Beleza, pessoal? Então, isso aí é um circuito em fuga. Então, vocês vão analisar já nessa situação dessa malha, que tem todos esses componentes. A primeira coisa que vocês vão analisar aí é os capacitores. Beleza, pessoal? Diodos já aconteceu também de diodos ter um pouco de fuga assim, tá? Diodos em paralelo ali. É raro essa situação, mas se vocês pesquisarem aí, fuga no diodo, vocês vão ver que existe também, tá? Mas é raro. Mas podem fazer essas pesquisas aí de diodo em fuga, que vocês vão ver que também existe, tá? Mas o que mais ocasiona mesmo é capacitores, tá? Isso aí é campeão. Tem uma fuga na malha que, identificando em condução reversa, olha a situação que fica. Ele já fica bem próximo a zero ali, mas não tão zero. Ele tá com 0,220, tá, pessoal? Tá bem abaixo ali, tá? É ao contrário da situação que a gente colocou, que é essa aqui de cima aqui, ó, 0,900 e pouco. Aí já é uma resistência que a gente tem, tá? Uma resistência alta nessa linha. Tendo uma resistência alta, vai circular menos corrente. Tendo um circuito com corrente alta, vai acontecer o que? Com resistência baixa, vai passar muito mais corrente, tá? É ao contrário uma situação da outra aqui, beleza? 900 e pouco, resistência alta, menos corrente. 0,200 e pouco é o que? É resistência baixa com muito mais corrente indo embora, beleza? Agora eu vou passar para o próximo slide em condição reversa também. Aí, ó. Aí agora já não sobrou nada, tá? Não tem nem resistência alta nem resistência baixa. 0,002, 0,1 nessa condição reversa. E aí, o que acontece aí, ó? A gente tem um curto nessa linha, tá? Nessa malha, nessa trilha, seja como vocês gostam de chamar aí, ok? Nós temos um curto, beleza, pessoal? Se aproximou aí bem ao zero mesmo. Então, nessa linha nós temos um curto. O que a gente pode suspeitar também? Pode suspeitar dos capacitores em curto, tá? Se tiver diodo aí em paralelo ou não, pode ser o diodo também, pode ser o CI lá à frente que está em curto, ok, pessoal? Então a gente pode suspeitar desses componentes e analisar melhor eles nessa linha que está indicando curto para a gente em condição reversa, tá bom? E para finalizar,
temos essa situação que pode acontecer também em condição reversa, que é o L, open line, né, que fala, né, linha aberta, né, no multímetro, é isso que ele quer dizer, né. Então você fez o teste de condição reversa nessa linha positiva aqui, com a situação que a gente falou, né, claro, né, o vermelho no GND e o preto na trilha positiva, deu open line. Open line é trilha aberta ou sem medição. O multímetro não conseguiu fazer uma medição. Geralmente quando acontece isso é que esse circuito está aberto, tá? Porque ele só consegue fazer uma medição quando o circuito está fechado. De positivo ele gira até o negativo para fazer aquele ciclo, né? Dessa maneira não está tendo uma leitura. Então o que a gente pode suspeitar aqui? A gente pode suspeitar desse resistor em série que está bem próximo da linha positiva ali que inicia a análise. Pode ser que ele queimou, beleza, pessoal? Pode ser que ele queimou, ele está aberto. A gente pode suspeitar dessas bobinas que está em série. Essas bobinas, se ela romper o filamento por dentro, não vai ter uma condução aí. Não vai ter um ciclo, né? Essa malha vai ficar aberta, porque ela está em série. Então não vai correr corrente nem voltagem nessa linha. Então nós já pode suspeitar dessas bobinas, do resistor em série. Ok, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês, a condição reversa da parte teórica. E agora a gente vai partir para a parte prática para encerrar essa nossa análise. Quando a gente coloca em condição reversa, pessoal, é aqui, ó. Eu vou ligar o multímetro. A condução reversa a gente faz o teste aqui, ó, na escala de diodo, beleza? A placa, a gente não energiza a placa, tá? Não coloca nem no cabo, nem na pilha. É totalmente assim. A placa não pode estar separada, porque se estiver separado o circuito está aberto. Essa placa tem que ter o ciclo completo que ela foi projetada, então ela tem que estar fechada. Aqui, ó, essas de Xbox One tem que estar unidas, tá? Senão, dependendo da linha que você for testar, não vai bater a análise, beleza? Então, o que vocês podem fazer aí, ó? Vocês podem montar uma tabela de todos os controles para facilitar a vida de vocês. Vocês pegam um controle bom aí, ó. E aí o que vocês podem fazer, ó? Botões. Vou marcar todas as medições dos botões do Xbox One S. Então vamos lá. Vou aterrar aqui o vermelho. Coloquei bem aqui, ó, nessa parte que é GND, né, do botão aqui, ó. Esses pezinhos aqui do lado da GND. E o preto eu vou na trilha positiva. Eu quero testar o start. Eu quero fazer a condição reversa no start. Olha lá no multímetro. 700 e pouco, 800, tá? Tá um pouquinho alto, mas tá na tolerância dos 25%. Ó esse aqui, ó, o Options, né? Aquele lá, Start, esse aqui é o Options, ó. Esse aqui já bateu mais, ó. 500 e pouco. Esse outro, 800 e pouco. Tô na trilha positiva dos botões, tá, pessoal? Ó, 700 e pouco. Só os botões, ó. Condição reversa, ó. 0,700 e pouco, ok. Vou aqui no botão B, aqui do outro lado, ó, 700 e pouco, beleza. Vou testar as costas desses botões RB e LB, ó. Vou pôr aqui a blindagem e vou na positiva aqui dele, ó. E olha esse como já bateu quase perfeito, ó. Igual a gente falou lá, ó, 0,546 mV, ó, excelente. Olha esse aqui, ó.
aqui, ó, nós já temos um problema aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô testando certo. Não tô. Esse aqui tá errado. É aqui embaixo que é a positiva dele, ó. Bateu, ó. 600 e pouco. Por que aqui bateu assim, ó? Porque aqui é o pino GND do botão, ó. Então ele deu em condição reversa bem a zero mesmo, ó. Viu, ó? Ó um exemplo legal aí, ó. Quando você pega uma trilha em curto, em condição reversa, ela já vai mostrar isso aí pra vocês, ó. 0,001, tá? Eu tava testando aqui no botão GND aqui do clique. Mas a positiva, a gente sabe que é essa aqui de baixo, ó. Tá, ó. Olha lá, ó. Então aqui bateu correto, ó. 0,697. Então as trilhas positivas que a gente testou, tá ok, tá? Vamos testar as trilhas positivas do analógico aqui, ó. A gente sabe que uma é de alimentação e a outra é a que leva pro processador. Olha lá, ó. 0,500 e pouco. Tá vendo, ó? Bateu. Deixa eu ir na do meio do analógico. 0,600 e pouco. Bateu. Deixa eu pegar essas duas aqui de baixo, ó. 0,500 e pouco. Maravilha. A do meio, 0,600 e pouco. Maravilha. Se eu pegar do lado, já vai ser a GND, ó. A GND já foi a zero. Opa, trilha GND. Entendeu, pessoal? Vamos lá, vamos passar para o outro lado do analógico aqui, ó. Vou colocar a vermelha aqui no GND e a preta eu vou nas linhas positivas. 0,500 e pouco, tá ok essa trilha. 0,600 e pouco, tá ok essa trilha. Parte de cima, 500 e pouco, tá ok essa trilha. A do meio, do analógico, 0,600 e pouco, tá tudo certo nessa trilha. Vamos fazer a entrada e saída dos transistores aqui da linha do RT-LT. Linha positiva. Deixa eu ver se essa é a que entra ou a que sai. Bom, não vamos falar em qual entra e qual sai não, porque nós temos a aula completa de gatilhos. Mas eu vou colocar só aqui nas duas trilhas positivas do... Mas eu vou colocar só aqui nas duas trilhas positivas do transistor que faz parte do LT-LT. Vamos lá, ó. Um lado, 500 e pouco. A de baixo, 400 e pouco. Tá na tolerância, maravilha. Vamos lá pro outro lado. Um lado dele, 400 e pouco, beleza. O outro lado, 500 e pouco, beleza. E se desse o L aqui, na entrada ou na saída? Se desse o L, sem medição, a gente sabe que em algum lugar está rompida essa trilha. E se desse 0,002, a gente sabe que essa trilha aqui está em curto. Então a gente vai abrir o esquema elétrico, vai ver qual a perninha aqui do transistor que está em curto, vamos analisar os componentes que está nele ou vamos analisar ele. Entendeu? E a gente vai resolver quando a gente for fazer a medição de novo, que a gente sanar o curto, a gente já vai ver que a voltagem vai bater correta. Então é isso que nos dá essa análise, pessoal. Agora vamos aqui, ó, linha positiva do USB. Essas linhas aqui, pessoal, elas já batem um pouco diferente. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que fazer uma planilha. Vocês não vão gastar muito tempo para percorrer as linhas positivas da placa. Vocês já sabem quais são essas linhas, tá, pessoal? No nosso curso nós temos todos os materiais informando com a linha positiva, temos os esquemas elétricos. Quem faz parte do curso já está treinado nessas partes de linhas positivas. Então vocês vão marcar. Controle que está bom. Faça uma tabela no computador. Botão A, deu tanto. Botão B, linha positiva dele, deu tanto.
botão start deu tanto, analógico, as linhas positivas do analógico, deu isso. Quando vocês encontrar alguma falha na malha do analógico, vocês vão abrir ali, por exemplo, se é ele, vocês vão abrir e vai fazer o teste de condução reversa, vocês já vão ir na linha correta que está com defeito. É para isso que serve a condução reversa, para vocês irem na linha correta. Beleza, pessoal? Porque às vezes vocês não vão achar curto. Se vocês colocarem na escala de continuidade, se a linha estiver alterada, vocês não vão achar curto. Então vocês vão ficar maluco, a análise de vocês vai demorar muito mais até vocês chegarem no componente que está com defeito. Já vocês fazendo a condução reversa, vocês vão ir em cima da linha correta que está com defeito, a linha correta que está alterada. Vocês têm a tabela de vocês se organizaram, então vocês já vão saber qual a linha correta